Como é que chegou até você, Rafa, a história do bicampeonato da Libertadores de 97? Pode ser rapidinho, pode ficar à vontade. Só para a gente não encerrar com essa impressão ruim falando de arbitragem, sabe? É igual quando você vai num lugar muito legal e no finalmente te oferece uma comida ruim, né? Você fala assim: não, eu não vou embora com essa impressão desse lugar aqui. Só para a gente não ir embora com essa irritação da arbitragem. Como é que chegou essa história para você do nosso bicampeonato da Libertadores de 1997, que hoje está completando 28 anos, o Rafa? Pois é, o Valor, até é legal você falar disso, porque assim, obviamente eu não tenho registro da memória, 97 me aperta, mas a minha mãe e o meu pai contam que o meu pai sempre me colocou desde muito novinha para ouvir os jogos do Cruzeiro com ele, na voz de Alberto Rodrigues. E a gente tem essa relação assim desde que eu era bebê, né? E ele tipo me jogava para cima na hora dos gols, eu repetia os bordões do Alberto e coisas do tipo. Então, eu não tenho essas memórias, mas eu sei que foi muito especial para o meu pai, porque eu sou a primeira filha, né? Meu irmão não era nascido ainda em 97 e foi mais um dos grandes títulos desse período aí do Cruzeiro que o meu pai pôde viver comigo ali, eu bebezinha. E eu não tenho dúvidas, cara, que essa relação que eu tenho com meu pai, assim, por causa do Cruzeiro, né? Que isso me formou como cruzeirense ao longo da minha vida. Então, desde bebê, criança, adolescência até hoje, assim, eu não tenho dúvidas que isso me forjou muito. Então, não tenho memórias, mas escutei muitas histórias de como o meu pai me inseria nessa coisa do Cruzeiro, assim, ao invés de estar num outro lugar assistindo o jogo e tal, ele ouvia comigo, né, nos braços. Eu acho isso muito bonito, assim. Fica aqui um beijo para o meu pai, inclusive. Dia dos Pais foi recentemente, o aniversário dele está chegando também. Eu pretendo ser mãe em breve e eu espero também poder estar sempre compartilhando os momentos do Cruzeiro com os meus filhos que vão vir aí, se Deus quiser. Amém, viu, Rafa? Pois é, acho que diferente da Rafa que ficou, né, que a notícia foi até ela, eu fui buscar a notícia, né? Eu estava lá no estádio, já tinha ali meus 10 aninhos, já estava bem, assim, torcedora de estádio mesmo, comecei bem cedinho, tinha ali 6 para 7 anos, e meu pai e minha família, por parte de mãe, sempre foram torcedores do estádio, né? Então era... E é assim até hoje, né? O Valu, que é uma pessoa mais próxima de mim, sabe bem que eles estão sempre presentes nos jogos do Cruzeiro e assim eu fui criada também. Tive a felicidade de estar lá no dia, entendendo bastante, porque já era uma paixão o futebol para mim, que também começou muito cedo. Estava com o braço quebrado no dia e eu lembro assim perfeitamente da minha mãe com aquelas ideias erradas de mãe, né? Tô brincando, não é ideia errada, não. Mas é só questão de prezar mesmo pela segurança. Não, você não vai e tal. Assim que eu quebro o braço. Fiquei a semana inteira falando na cabeça do meu pai para me ajudar, porque eu precisava de forças para poder convencer minha mãe. Mas estive lá e foi, assim, marcante demais, né, cara? Então, acho que tenho certeza que são dessas boas memórias que fortalece essa nossa paixão, né, pelo clube. E nesse dia não foi diferente, foi algo muito marcante para mim, como imagino que foi marcante para tantos outros torcedores que estiveram lá no estádio acompanhando também. Com certeza, um dia histórico. Eu fui todos os jogos já para o encerramento aqui, né, do nosso Mercadão Celeste. Eu fui todos os jogos da campanha, principalmente os jogos das derrotas do Cruzeiro aqui no Mineirão, para o Grêmio, enfim. A primeira fase do Cruzeiro foi ridícula e eu estava lá. E aí, em todos os jogos eu estudava no Colégio São José ali na Floresta e matei aula no dia que tinha a venda de ingressos, né? Antigamente era uma coisa, não me orgulho de ter matado aula, mas vocês não têm noção, as gerações futuras nunca vão acreditar, assim, no cenário de guerra que era para você comprar um ingresso, tá? E para comprar um ingresso para esse jogo, né? E para vários jogos, né? Porque o Cruzeiro, né? Assim, década de 90, é,
década de 90, principalmente, começo dos anos 2000, fazia muita gente chorar em Belo Horizonte, que não era Cruzeiro, né? Porque dia sim, dia também, o Cruzeiro era campeão de alguma coisa, o Cruzeiro chegava à final. O único esporte que alguns praticavam aqui em Belo Horizonte eram se ajoelhar, juntarem as palmas da mão e pedirem para os deuses do futebol, por favor, permita com que eles não sejam campeões mais uma vez. De vez em quando nós perdemos, nenhum grande time consegue vencer todas, né? Mas a maior parte nós vencemos e vencemos muito bem. Então, eu fui para essa guerra na Praça 7 ali, né? E foi uma guerra, olha, teve cavalaria, teve fumaça, teve tudo, e no final das contas, falaram assim: essa turma daqui para trás pode montar no 18 que não tem ingresso. Eu voltei para casa, evidentemente, chorando, não tenho vergonha de chorar pelo Cruzeiro, porque afinal de contas, né, eu havia ido todos os jogos da campanha e ia ficar de fora da final. Pensei em coisas mirabolantes que não recomendo que ninguém pense, mas eu era um adolescente de 15 anos, como ir para o estádio, né? Pensei em ir para o estádio, ficar olhando assim se era muito alta a estrutura do Mineirão, enfim, isso não é um exemplo, mas eu não fiz isso, tá? Eu mantive a sanidade, fiquei em casa e fui assistir o jogo na casa de um amigo, né? Torcedor do rival. Aliás, esse amigo, quantos títulos do Cruzeiro ele assistiu? Uma geração toda marcada pelo Cruzeiro, mesmo sem ser Cruzeiro, né? E lá assisti e deu tudo certo. E era um amigo que morava na Floresta, e voltei da Floresta até Santa Teresa, comemorando muito naquela noite. E deu tudo certo. É isso aí. Valu, sabe o que Oi. me fez lembrar? Você estava falando dessa guerra que era para comprar, só para encerrar aqui também, tá, gente? A guerra que tinha para comprar o ingresso, mas não acabava por ali a guerra, né? Aí tinha a guerra para você chegar no seu portão para você acessar a catraca. Era outra guerra, mas assim, era uma guerra mesmo. E isso que você falou agora há pouco me fez lembrar, porque como eu estava com o braço quebrado, tinha toda uma força-tarefa para que um tio tivesse na frente, o meu pai atrás de mim, o outro tio do lado. Eu não imagino o esforço que eles fizeram. Eu não posso imaginar. Pois é, tá? me É fez impossível lembrar imaginar. isso. Valorize, porque facilmente a força que eles tiveram que imprimir para você não se machucar. Você olhava para o portão 6, assim, ó, você via mais ou menos, parecia esses filmes de evacuação zumbi, tá? Você falava assim, como é que em um local onde deveria passar um cachorro tem esse tanto de rinoceronte passando ao mesmo tempo? É mais ou menos essa proporção. Assim. Você fala assim, não. Sério, você olhava assim e falava, não, eu cheguei até aqui, mas será que eu vou conseguir estar no estádio? Tinha hora que era o processo por indução, assim, ó. Você meio que sentia seus pés estando leves e você indo ali, né? Indo ali no fluxo de pessoas, né? Você não entrava para o estádio, você escorria para o estádio, né? Mas eu tenho muita saudade. Essa época o gramado era maravilhoso, o gramado era FODA, né? Sem tecnologia, sem sol artificial para colocar lá em cima da grama, né? Não sei o quê. Grama tal tipo, não, a grama era capim, né? Que cavalo comia, que vaca comia também, né? E era tudo ótimo, enfim, era uma festa do lado de fora. Desculpem eu ser saudosista e ter saudade desses tempos. Tem gente que fala, é mais confortável, tá bom, tudo bem. Eu me excedi demais porque Você não um está passado que sozinho não volta. nessa, não, amigo. Eu Pois também é. sinto saudade. Era terrível, era terrível. Estamos com saudade? Estamos com saudade.